aquietar o coração, né? Sei que às vezes não sai como a gente quer as coisas, a gente fica preocupado, né? Mas agora é a hora da palavra. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, para que Deus tenha para falar para mim e para você. Que a preocupação agora vem só para esse lado, né? Que tem que transmitir aquilo que o Senhor está queimando no meu coração, e que eu consiga fazer isso no tempo que me foi dado, e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Os irmãos do som também, aquieta o coração, do louvor, aquieta a minha alma, né? Os irmãos da mídia aqui que estavam cuidando, correndo para lá e para cá, aquieta-te também, né? Agora é o seu momento com Deus, e eu tenho a certeza absoluta que Deus tem uma mensagem para mim e para você. Deus recebeu o nosso louvor, a nossa adoração, na nossa simplicidade, né? O Senhor recebeu, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E agora Deus vai falar conosco. E eu quero que você pegue a sua Bíblia aí na mão e você abra comigo no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vamos ler 6 versículos apenas. Versículo de número 41. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo de número 41. Os irmãos ainda estão folheando, estou vendo algumas barulhinhos aqui, mas vamos lá. Versículo 41. Em seguida, orientou Elias a Acabe: eis que agora podes subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para o seu desjejum, né? Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Versículo 43. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada lá. Não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce, antes que a chuva te impeça de ir. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então, o poder de Yahvé, na sua tradução deve estar a mão de Deus, né? O poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo a sua capa com o cinto, correu com uma força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Amém. Essa passagem é uma passagem muito forte, conhecida por todos nós, mas para nós entendermos um pouquinho do que está acontecendo aqui, eu preciso ser levado para o capítulo 18, os primeiros versículos ali, onde tem aquele embate tão conhecido também de Elias com os profetas de Baal, né? Os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, 850 profetas no total. E ali foi feito um desafio proposto pelo profeta Elias no Monte Carmelo, aonde os profetas de Baal deveriam clamar ao seu Deus sobre o holocausto, sobre o altar que estava ali levantado, e Elias, como servo de Deus, deveria clamar ao Deus de Israel para que descesse fogo sobre aquele altar. E o Deus que respondesse por fogo naquele momento era considerado Deus verdadeiro. E você conhece a história, você sabe que os profetas ficaram ali a manhã inteira, um período da tarde ali se retalhando, clamando ao seu Deus, e nada acontecia.
E Elias zombava, Elias falava com eles, grita mais alto, quem sabe ele esteja dormindo, quem sabe ele deu uma saidinha, não pode responder agora, mas nada aconteceu. Aí Elias, através do direcionamento de Deus, eu já quero entrar na mensagem aqui, porque se você for ler o capítulo 18, a partir do versículo 30, você pode ler na sua casa, nós vamos entender que do versículo 30 ao versículo 36, parte A, Elias ele fez algo interessante, diz que ele reparou o altar. E olha só a diferença que temos na palavra de Deus, porque no capítulo 30, do versículo 30, ao versículo 36, parte A, nós lemos que Elias ele ficou reparando o altar. E do versículo 36, parte B, e o versículo 37, Elias orou. Aí eu quero que você pense comigo, o que demorou mais para Elias fazer? Demorou mais para ele reparar o altar ou para ele orar a Deus? Qual que foi mais demorado? E eu já vou responder para você que o que demorou mais ali para Elias fazer naquele momento foi reparar o altar. Porque não adianta nós orarmos, nós buscarmos a Deus e não prepararmos o nosso altar, e o altar somos nós, para receber aquilo que Deus tem para nós. Então hoje a palavra de Deus também vem nesse sentido, porque nós precisamos buscar a Deus com entendimento, mas também com sabedoria, com prudência, e tem áreas nas nossas vidas que precisam ser tratadas. E antes da oração, o nosso altar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, precisa ser trabalhado, restaurado. E eu já disse isso aqui na igreja, já algumas vezes, acredito eu, que às vezes nós ficamos preocupados. Por quê? Porque nós oramos e parece que quanto mais nós oramos, nós buscamos, parece que a situação ela fica mais difícil, ela fica mais complicada, porque a oração parece que ela clareia, ela clareia as coisas na nossa vida. E eu quero dizer algo para você, usando aqui meu celular, eu vou fazer uma função que ele tem aqui, que provavelmente tem no seu, que é acender a lanterna. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Está vendo a lanterna? Está acesa, né? O que é a oração na nossa vida? A oração é como se fosse essa lanterninha aqui. Quando você não ora, né? Imagina que está tudo escuro, você não vê aonde o altar está precisando de um reparo, aonde o altar ele precisa ser consertado, mas aí você começa a orar, você começa a buscar a presença de Deus. Você começa a se colocar ali no prumo, dobrando os seus joelhos na sua casa, na sua igreja, ou de pé, não importa a sua posição, mas você começa a buscar a presença de Deus. Aí a oração, que é essa luzinha aqui, ela começa a clarear lugares que a minha visão natural ela não via. Imagina que ali tem uma sujeirinha bem debaixo dessa caixa, e eu vou apontar aqui a minha lanterna, a lanterna lá embaixo, eu consigo enxergar aquilo que precisa ser consertado aqui embaixo. A oração também, ela é como um exame médico. Sabe quando você não sente nada, não tem nada, mas aí você vai no médico, fazer aquele exame de rotina. Aí você entra naquela máquina, né? Imagina uma máquina de tomografia, ressonância magnética, né? Que você fica naquele tubo ali, meio preocupado. Eu já fiquei algumas vezes. E você não tem nada, mas o médico pediu, vamos lá fazer aquele exame só por precaução. E você entra naquela máquina. E quando chega o resultado daquele exame, o médico lê aquele exame para você, ele fala, olha, algo não está certo no seu corpo. Há uma enfermidade aqui que nós precisamos cuidar. Então quer dizer que se ele não fizesse aquele exame, aquela doença iria ficar ali escondida? Não. Com o tempo ela iria se desenvolver, ela iria ficar mais forte, até o tempo em que os sinais começassem a aparecer no seu corpo, e talvez já seria um estágio mais avançado, difícil de consertar. Então a oração nas nossas vidas é como este exame. Não é que a oração ela torna a sua vida mais difícil, mas a tua oração ela vai direcionando áreas na sua vida que precisam ser tratadas, que precisam ser cuidadas. A oração é como essa lanterna que vai clareando áreas na sua vida que precisam ser direcionadas por Deus, porque não adianta você orar e não ver a luz que está iluminando
consertada, porque não adianta você orar e continuar com a sua vida desse jeito. Aliás, você pode orar, você deve orar, mas além da oração, você percebe que o nome oração, o final dela tem uma palavra escrita ação, oração, porque a oração ela me leva a agir. A oração ela é o tempo que Deus preparou na minha vida, na qual Ele vai me ensinando a agir conforme a vontade de Deus. E Elias ele ia orar. Só que quando ele olhou para aquele altar e ele viu que estava tudo destruído, qual foi o direcionamento de Deus para a vida dele? Primeiramente, eu vou consertar o meu altar. Por quê? Porque oração, ela é um investimento. Você pode ter a certeza absoluta que antes de Elias ir para aquele monte, fazer aquele desafio, ele já estava buscando a Deus lá atrás. E Deus já estava direcionando a vida dele, tudo aquilo que ele deveria fazer e realizar. E ele repara o altar. Você vai ler na palavra que ele pega ali 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, e ele coloca ali aquelas 12 pedras, ele pega a lenha, ele corta a lenha, ele coloca sobre o altar, ele pega ali o animal que seria oferecido em sacrifício, porque naquela época era assim, sacrificou o animal, cortou em pedaços, colocou em cima do altar, e diz a Bíblia que naquele altar ele fez uma valeta em volta do altar, um rego, como está aí na sua Bíblia, e dentro desta valeta cabia 12 quilos de semente, só para você ter uma ideia de buraco, era muito grande aquele buraco, ele fez aquela valeta em volta do altar. Aí ele chegou para os ajudantes e falou: olha, eu quero que vocês peguem um cântaro, 4 cântaros de água e joguem em cima deste altar. Escorreu água sobre tudo. Ele diz: faz de novo, segunda vez, água, terceira vez, e aquele altar ficou repleto de água de uma forma muito grande. Então durante 6 versículos da Bíblia, ele ficou ali consertando aquele altar. E depois que ele consertou aquele altar, ele orou, do versículo, parte B do versículo 36 e o 37, ele disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que foi por ordem expressa da tua parte, que eu realizei todos esses atos de fé, mediante a tua palavra. Agora responde-me, ó Senhor, atende-me, para que este povo reconheça que só tu é o Senhor, e és Deus que pode fazer o coração deste povo retornar para ti. E diz o versículo 38, então no mesmo instante, caiu fogo de Yahvé sobre o sacrifício, e queimou completamente, como toda lenha armada, as pedras, veja bem, consumiu as pedras, o holocausto, e ainda secou toda aquela água que estava naquela valeta. Tremendo, né? Aí a nação se dobrou de joelho e começou a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e grande foi a vitória. Você percebe que o resultado da oração ela foi mais eficiente quando Elias consertou o altar que estava quebrado? Você acha que na minha e na sua vida a nossa oração não vai ser mais eficiente quando eu consertar algo na minha vida que precisa de conserto e eu verdadeiramente me posicionar na presença de Deus? Porque não adianta eu ficar com a minha vida sempre torta, chegar aqui na igreja e falar: pastor Miguel, pelo amor de Deus, ora pela minha vida. O pastor, como homem de Deus, ele vai orar. Mas se eu sair da igreja e continuar com a minha mesma vida errada, com a minha mesma atitude de pouca fé, eu não vou ver um resultado, eu vou ver um resultado pequeno. É como aquela pessoa que só lê a Bíblia na igreja de domingo, quando alguém está pregando. E durante a semana a sua Bíblia fica fechada em casa até aqui, então o próximo domingo para você ler. Você vai ter algum resultado? Você vai ser bênção? Vai! Mas vai ser uma bênção pequenininha. Agora, a partir do momento que eu pego a minha palavra, eu começo a me dedicar, a buscar, eu leio segunda, terça, quarta, e eu vou meditando na palavra de Deus, e eu vou orando, e a lanterninha ali de Jeová, do Espírito Santo, começa a iluminar áreas na minha vida que eu nem sabia que existia aqui atrás. Olha, meu Deus, eu preciso arrumar aquilo ali. Eu vou ver que a minha vida ela vai estar ali com o seu altar sendo restaurado, e aquilo que Deus tem para fazer na minha vida vai se concretizando de uma forma
somente: o que é fé? Uma pergunta. E eu vou responder aqui, conforme essa passagem que nós lemos a partir do versículo 41, que a fé, pastora Zilda, é você ouvir o trovão antes de ver o raio. E eu vou explicar isso. Alguém já pegou aí. A fé é você ouvir o trovão antes de ver o raio. E sabe o que é interessante? Porque humanamente ou fisicamente isso é impossível. Por quê? Porque primeiro cai o raio e depois você escuta o trovão. Vou repetir novamente. O natural é: primeiro você olha para o céu num dia chuvoso, cai o raio. Depois de alguns segundos, você escuta o trovão. Por quê? Porque o raio, ele cai na terra a uma velocidade que nós chamamos de velocidade da luz. 340 mil quilômetros por segundo cai o raio. Só que o som do trovão, ele é diferente. Por quê? Porque o trovão, a gente escuta ele na velocidade do som. E a velocidade do som é infinitamente menor do que a velocidade da luz, que é o raio. O raio, ele cai a 340 mil quilômetros por hora, mas o som, ele cai a 340 quilômetros por segundo. Então, dependendo da altura que caiu aquele raio, vai passar 3, 4, 5 segundos para você poder ouvir o barulho do trovão. Só que aí eu venho no versículo 41 e diz assim, está com a sua Bíblia aberta? Não fecha não. Então em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir e comer, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Aleluia. Na sua tradução deve estar um pouquinho diferente, deve estar escrito assim: já escutamos, eu já escuto, né? Alguém pode até falar para mim, é mais ou menos aqui, né? Já escuto o barulho da chuva abundante. Só que aqui nessa tradução que eu estou lendo, que é na King James, diz que Elias ouviu. Nessa tradução que você está lendo, dá a impressão que tem mais gente ouvindo o barulho de chuva, não é? Já estamos escutando, ou já escuto, né? Mas aqui não, está falando: eu escuto o barulho da chuva. Então Deus te trouxe aqui nesta manhã para trabalhar com a tua fé. Porque tem áreas nas nossas vidas que precisam ser edificadas por Deus. E Abacuque vai dizer, no Novo Testamento também vai dizer, Paulo, que nos últimos dias o justo viverá pela fé. Então na nossa vida nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, ao ponto de começar a andar pela fé. E quando nós falamos de fé na igreja, é onde nós começamos a separar os homens dos meninos, ou as mulheres das crianças, homens de fé de pessoas que não têm fé, homens de Deus e o moço do homem de Deus. Porque o moço do homem de Deus, ele é diferente. O moço do homem de Deus, ele anda junto com o homem de Deus para aprender, né? Ele vê ali o homem de Deus fazendo as coisas e ele aprende a orar, a buscar, a interpretar a palavra. Mas chega um momento que este moço do homem de Deus, ele precisa crescer, ele precisa dar um passo adiante. Porque o que eu vejo hoje no meio cristão como um todo, é que muitas das vezes nós deixamos de crescer, de buscar. Deus quer fazer, Deus quer agir, Deus quer que corramos, Deus quer que avançamos, mas nós não queremos dar este passo de fé. Nós não queremos seguir adiante. E nós achamos que a mesma oração está sempre certo. Oração, ela tem propósito de Deus. Porque eu vejo aqui na palavra, nós falamos um pouco aqui sobre o altar do holocausto. Nós vemos que aquela batalha que Elias travou ali com os profetas de Baal, agora neste momento já não serve mais. A batalha dele para pedir chuva é outra. E na nossa vida é da mesma forma. Às vezes nós queremos andar do mesmo jeito sempre.
fala para Acabe: eis que agora você pode ir, vai comer, vai fazer o seu de jejum, porque já ouço o barulho da chuva, ou o barulho da abundante chuva que se aproxima. Mas o menino, ele vai olhar para o céu. O menino, ele vai olhar para o céu e vai falar: chuva? 3 anos e meio sem chover, uma gota de água na terra, céu azul, imagina, 3 anos sem uma nuvem no céu, céu azul, e o profeta está falando que ele já escuta. A fé é você ouvir o barulho do trovão antes de ver o raio. Porque a fé, ela vem pelo... É ver a palavra? Não, deixa eu ler aqui. Ver. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Você consegue entender isso? Você consegue entender que não é aqui fora? Por isso que eu falei para você aqui, tá? Todo mundo aqui é do coração, porque o negócio não é aqui fora. O negócio é aqui, ó. É aqui dentro. Deus está falando: eu quero que você olhe para você, dentro de você. Não se preocupa com o seu irmão que está ao seu lado, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. Não, é você. Eu quero que você olhe para dentro de você nesse instante, e assim como Elias, neste ato de fé, que começou a ouvir o barulho da chuva, eu quero que dentro de você, você também comece a ouvir o barulho da chuva abundante que Deus está derramando sobre a sua vida. Eu quero que você comece a ouvir o barulho do trovão, mas não tem nuvem, não tem raio, mas eu creio que Deus está trabalhando, Deus está fazendo, e Deus está falando para você nesta manhã de domingo: comece a escutar o barulho da chuva que eu estou trazendo para a sua vida. Aí diz o versículo 42 que enquanto Acabe caminhava lá para comer, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo. E você vai ver que a batalha que Elias travou algum tempo atrás também foi no Monte Carmelo. E agora, para travar esta outra batalha, porque às vezes, meus irmãos, às vezes não, muitas das vezes a nossa vida também é parecida nesse sentido. Você vence uma batalha e você fala assim: não, agora este mês vai ser um mês de descanso. Tive uma vitória aqui tremenda. Aí de repente vem a notícia, outro problema, e você fala: Deus, eu acabei de ter essa vitória tão grande, o fogo do céu caiu. Sim, o fogo do céu caiu, mas agora eu quero que caia água. Agora não é fogo, é água. Agora eu quero que a água caia na sua vida, e essas sementes que estão encostadas aí na sua terra, na tua sementeira, que já era para ter brotado, mas não está brotando, porque falta algo na sua vida que precisa ser iluminado. Os exames estão mostrando aqui alguma coisa que precisa ser realizada ali no seu corpo, na sua vida. Agora você traz para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Olha, há uma semente que está ali no solo, que precisa germinar, mas acontece que a água não está caindo. Deus fala para você nesta manhã que a água, ela vai começar a cair, e as primeiras gotas desta água caindo sobre esta sementeira, esta semente que já foi plantada, o Senhor falou muito tempo atrás, você já até esqueceu desta semente, mas Deus não esqueceu, porque a semente está lá, a água vai cair, e esta semente vai começar a germinar novamente na sua vida, porque o milagre, ele vai acontecer. Deus fala para mim e para você: aonde é o seu Carmelo? Diz que Elias subiu. Ele não podia ter orado ali na frente do rei? Poderia, mas o Espírito colocou no coração dele: você vai subir novamente no Monte Carmelo.
subir no Monte Carmelo, subir em Jerusalém. Onde é o teu Carmelo? Onde é o lugar que você se encontra ou se encontrava com Deus? Onde é aquele lugar que você teve experiências com o Senhor e você viveu uma vida de abundância durante muito tempo e você deixou de subir até aquele lugar? Deus fala para você nesta manhã: você quer ver a chuva cair sobre a sua vida? Você precisa subir novamente ao Carmelo, você precisa voltar ao início de tudo e começar a se colocar na minha presença para que a chuva venha cair na sua vida. Hoje eu vou trazer, que nem a gente fez lá em Atos capítulo 1, uma mensagem mais expositiva, né? Expositiva é quando a gente segue versículo por versículo, né? E tem algumas pessoas que pregam assim, eu já avaliava um pouco, mas o Espírito Santo ele vai ensinando a gente em várias áreas, né? Então, glória a Deus por isso. E diz a Bíblia no versículo 42 que Elias ele fez algo interessante. Ele se inclinou até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Ontem, minha esposa teve que trabalhar, né? Dia das Mães na escola, meu filho na mesma escola também foi lá fazer a apresentação, e eu fiquei em casa ali fazendo faxina, né? A gente faz esse sábado junto, mas ela estava trabalhando, então eu quis dar esse presente para ela Dia das Mães, né? Limpei a casa ali, todinha, limpei o quarto, limpei o banheiro. Aí cheguei na sala. O que vocês estão rindo? Acho que todos os homens aqui fazem isso, né? Faz não, homens? Meu Deus, eu achei que eu ia ter mais compreensão. Fala a Deus, né? Eu estava na casa, limpei os quartos, limpei o banheiro, estava limpando a sala, meditando nesta palavra. Aí eu falei, Elias se inclinou, colocou o rosto entre os joelhos, eu fui tentar fazer o mesmo. Não vou fazer aqui porque eu vou passar um momento, então não consegui. Não consegui. A barriguinha atrapalha, né? Os homens ali, né? A barriguinha começa a encostar ali na coxa, não dá. Aí eu pensei, nossa, Elias devia ser duas coisas, Elias. Devia ser muito magro, porque a barriguinha atrapalha. Vou falar que atrapalha. E ele devia ser alto, né? Porque eu sou baixinho, então minha cabeça não via até o joelho. Como que Elias fez isso, né? Então, na minha cabeça eu imaginei Elias um cara muito alto, magro, bem magro. Então ele conseguiu fazer. Eu falei, então eu vou tentar um plano B, né? Sentei e tentei colocar a cabeça no joelho. Não vai, moço, não vai. Olha, tem que tirar o chapéu pro Elias, eu quero perguntar para ele como que ele conseguiu fazer isso. Porque ele não ficou ali 5 segundos, concorda? Ele ficou um tempo com a cabeça entre os joelhos. Aí não consegui, fui continuar a faxina, né? Já que não dá para pôr a cabeça entre os joelhos, vamos fazer a limpeza da casa. Mas, o que eu aprendo com isso? Elias, quando ele subiu no Monte Carmelo, ele colocou o seu rosto entre os joelhos, ou a sua cabeça entre os joelhos. Por que ele fez isso? Porque ele precisava se desligar. Imagina um turbilhão, pastor e pastora, que estava no coração daquele homem, né? Um turbilhão, ele acabou de derrotar ali os profetas de Baal, estava muita coisa acontecendo na cabeça dele. Eu imagino que havia uma agitação muito grande. E quantas pessoas hoje estão aqui me assistindo, talvez, ou aqui na nave da igreja, que também estão com este turbilhão na sua cabeça? Você está aqui fazendo um esforço grande para tentar prestar atenção na palavra, mas a sua cabeça está lá fora, está lá nos turbilhão dos problemas que estão vindo sobre a sua vida, e você se pergunta, Deus, como é que eu vou sair desta situação? Como é que eu vou resolver esta situação? E Elias, eu entendo que ele colocou a sua cabeça entre os joelhos por 2 motivos. O primeiro era para se desligar dos problemas. E o Espírito Santo ele traz aqui ao meu coração: você precisa se desligar dos seus problemas. Pensamento acelerado. Deita na cama e a cabeça vai, a cabeça vem, vai e volta, e você pega o celular, acha que vai melhorar, fica pior, vai e vem, e o Senhor fala para você: você precisa se acalmar. Você precisa, entre aspas, a maioria não vai conseguir, colocar a sua cabeça entre os joelhos
e se desligar deste mundo e começar a colocar o teu pensamento em Deus. Porque para você ouvir o barulho da chuva que ninguém está vendo, você precisa aquietar a tua alma. Você precisa aquietar o teu coração para começar a buscar em Deus e começar a ouvir o barulho do trovão, o barulho da chuva, o barulho das correntezas descendo, porque não vai ser uma garoa, não vai ser um chuvisco, mas vai ser uma chuva abundante que Deus vai derramar na minha e na sua vida. Mas para mim fazer isso eu preciso deixar de ser um menino e virar um homem, deixar de ser uma menina, você deixar de ser uma menina e virar uma mulher, mulher de Deus, um homem de Deus que vive o sobrenatural, que não anda segundo as vistas, segundo o que o meu andar diz. A minha vista vê porque eu não tenho que ver como o homem vê, mas eu posso ver nesta manhã aquilo que Deus verdadeiramente tem para a minha vida. Aí o versículo 43 diz que ele ordenou o seu servo. Ele disse assim: olha, você vai subir no topo desse monte, então ele estava ali no meio do Monte Carmelo, e você vai olhar para o oeste, para o lado do mar. Para onde o moço deveria olhar? Lado do mar. Sabe por que às vezes nós erramos? Deus está falando: olha para o lado do mar. Aí eu estou aqui assim, problema, dificuldade, intrigas, perturbação, ansiedade, depressão, contas para pagar, casamento quase falido, filho que não anda na presença do Senhor, empresa que não está valorizando o meu trabalho, e você fica ali, e Deus está falando: olha para o mar. Aí ele olha para o mar. Eu gosto da palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Porque a gente lê a palavra, pastor Miguel, e a gente sempre se inspira nos principais, né? A gente fala assim: o principal nessa história quem que é? Depois de Deus, é claro, Elias. Então a gente quer ser como Elias. Só que a verdade é que às vezes a gente não é o Elias da história. Posso falar algo para você? A maioria de nós não somos como Elias. O que diz a palavra? Sobe agora para o lado, olha para o oeste, para o lado do mar, e ele subiu e olhou e disse. Eu gosto da tradução da King James que diz: não há nada lá. Na sorte está escrito: não há nada, não é isso? Não há nada. Não há nada onde? Pode ser vários lugares, né? Mas diz que aqui na King James que ele olhou para o lado do mar e disse: não há nada lá. Se ele olhasse para cá, ele ia ver coisas. O que ele ia ver? Ele ia ver seca, ele ia ver os gados que estavam em cima de uma montanha, esqueleto de boi, esqueleto de vaca, ele ia ver ali uma terra que não produzia nada, aqueles campos que outrora produzia o milho, produzia as uvas ali, tudo que Israel produzia. Ele olhava para lá, tudo seco, não havia uma grama verde. Um deserto sem fim. Mas Deus falou: não olhe para lá, olha para o mar. Só que ele disse, ele desceu, chegou até Elias e disse: não há nada lá. Eu estou olhando para o mar, mas não tem nada lá. Não lembra a minha vida sua? Eu estou na igreja, mas não tem nada lá. Eu estou olhando para a tua palavra, mas não estou vendo nada lá. Eu estou crendo nas tuas promessas, Deus, mas não tem nada lá. Eu vou para a tua casa, Deus, mas eu não vejo nada acontecendo lá, nem aqui, a minha vida não muda. Eu volto para minha casa, o meu marido é o mesmo marido que dá problema, minha esposa é a mesma esposa que dá problema, os meus filhos é o mesmo filho que dá problema. Eu levanto na segunda-feira, vou para o meu trabalho, não tem nada lá, porque continua do mesmo jeito. E sabe qual que é o problema? É que às vezes eu subo
mas dentro de mim há um barulho ensurdecedor de uma grande chuva que Deus está mandando. E ele subiu. E diz a Bíblia que na 7ª vez, versículo 44, ele desceu. E eu consigo imaginar que aquele homem ele desceu sem muita empolgação. Porque a Bíblia fala que ele viu uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. E eu vi alguém falando, um pregador, não lembro o nome dele, que ele disse que no hebraico, essa palavra é kaf. E essa palavra kaf é a mão de um homem em formato de concha. Sabe que você fica olhando as nuvens, não sei se fica daquele, parece um cachorro, parece um papagaio. Quem já fez isso? Eu já fiz isso, é gostoso, né? Você olha lá as nuvens e fica dando forma. Mas ele viu a nuvem assim, ó. Ele não viu assim. Ele viu assim. E se a nuvem, quando Elias ouviu essa nuvem pequena, uma nuvem pequena traz chuva? Quero te dizer algo. Você viu que a estratégia do Monte Carmelo foi diferente do fogo para a chuva? Porque no fogo foi um grande sinal, estrondoso, milagroso. Mas na chuva foi uma mão pequena, do tamanho da mão de um homem lá longe, vindo do fundo do mar, lá do horizonte. Deus fala para mim e para você que há estratégias que Ele vai colocar na sua vida, que vai ter horas que você vai ver um grande milagre. Fogo caiu do céu. Só que vai ter outras horas na sua vida que você vai ver só uma nuvem pequena. Porque Deus, Ele pode fazer um milagre quando há coisas grandes, e Ele pode fazer um milagre quando há uma coisa pequena. Um pequeno sinal, o Senhor está falando. Você vai procurar este pequeno sinal no seu casamento, você vai procurar este pequeno sinal no seu emprego, você vai procurar este pequeno sinal no seu ministério, e você vai ver que é um sinal pequeno, mas através deste sinal pequeno, Deus vai trazer uma grande chuva na sua vida. E eu estou falando isso porque muitas das vezes eu sou como este moço. Você entendeu que cada um tem um papel aqui nessa história? O de Elias foi ficar intercedendo. Agora o do moço foi ir subir 7 vezes no cume do Monte Carmelo. O Senhor está falando para você: não para, não desista, não desanime, não para no meio do caminho, não volte atrás. Olha, às vezes você está na 6ª vez que você subiu, só falta mais uma. Você vai desistir agora que está tão perto, está tão próximo de você. O inimigo vai colocando setas, estratégias para te tirar da presença de Deus, e você fica falando: não tem nada lá. Por que eu vou lá? Não tem nada lá, eu não vejo nada lá. Mas o Senhor fala: não pare, continue, seja perseverante, porque você vai ver a glória de Deus na sua vida. E quando ele vê essa nuvem, no versículo 44, no finalzinho, ele fala: leva esta mensagem para Acabe, pede para ele descer antes que a chuva impeça ele de ir. Você prestou atenção que Elias, ele tomou uma atitude antes de ver o céu se enegrecer? No pequeno sinal, ele já tomou uma posição, falou: é agora que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Você entendeu o que é fé? Fé é você caminhar sem chão, crendo que Deus vai colocar o chão. Olha Pedro: Senhor, se é o Senhor mesmo, pensa que eu desça desse barco e caminho sobre as águas. Olha o que é fé. Pedro vai e ele começa a caminhar, e o Senhor começa a fazer um caminho. Só que mesmo na nossa caminhada de fé, vem o vento, o medo. O que Pedro fez? Afundou. Mas se você estiver afundado nesta noite, falando: Deus, misericórdia, me ajuda, sinta as mãos do Mestre te levantando e te trazendo novamente para dentro do barco.
e dentro do barco o Senhor está falando para você: olha para cada um desses rostos que estão aí com você neste barco. Caminhe com eles, ande com eles, sirva com eles, trabalhe com eles, porque Deus vai fazer esta obra na sua vida. Aí Elias diz que, quando ele fala isso, diz que em pouco tempo, versículo 45, o céu se escureceu completamente. E Acabe já tinha pegado o seu carro, já estava caminhando em direção a Jezreel. Eu fui pegar um atlas bíblico ontem à noite, eu fui ver a direção, né, do Carmelo, que estava ali no mar, hoje perto da cidade de Haifa, em Israel, e Jezreel. Eu não calculei, não pesquisei, mas acho que dava uns 30, 35 quilômetros. E diz que Acabe pegou os seus carros, as pessoas que trabalhavam, a comitiva que estava com ele, e partiu, no final do versículo 45, apressadamente para Jezreel. Então o poder de Deus, ou a mão de Deus, como está aí na sua tradução, veio sobre Elias, amém? Veio sobre Elias, ele pegou a sua capa. Sabe quando você está com uma blusa de fio e você quer correr, sabe que vai só, você tira, amarra na cintura. E ele correu com uma força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Israel, ou Jezreel. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente encerrar 3 minutinhos, as crianças já vão se apresentar aqui com o pastor. Quem corre mais? Um homem ou um cavalo? Cavalo? O que é fé? Olha como tem vários exemplos de fé, porque aqui diz o contrário. Diz que Elias correu na frente dos cavalos. Porque o Salmo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, o Deus de Israel. Eu não vou confiar no carro, nem no seu cavaleiro. Eu não vou confiar na força do homem ou daquele que pode me ajudar. Eu não vou depender do homem, mas eu vou confiar em Deus. E eu vou acreditar que este Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou imagino. Então eu termino esta mensagem falando o que eu disse no início. Chegou um momento que você não tem mais que andar, mas o Senhor quer que você corra. Deus quer acelerar o processo. Receba a unção de Deus sobre a sua vida e comece a correr nesta terra, porque Jesus está voltando e há muitas coisas para se realizar ainda em nosso meio. Corra com a unção de Deus, ande com a unção de Deus, caminhe com a unção de Deus, viva com a unção de Deus na sua vida, e você vai ter experiências gloriosas sobre a sua vida. Hoje, saia daqui nesta manhã com esta fé, com esta autoridade, e comece a ouvir o barulho do trovão antes do raio cair na terra. Comece a ouvir o barulho da chuva, mesmo que não haja nuvens no céu, porque sobre a sua vida o Senhor fala: continue olhando para lá. O Senhor não quer que você desvie o teu olhar, mas Ele quer que você olhe na direção correta, porque quem te chamou é aquele que vai te sustentar até o fim. Deus abençoe a sua vida. Eu passo a palavra para o pastor.